Boa noite. A SEDAI começou a aplicar carvão ativado no tratamento da água no Guandu. Hoje, o governador Wilson Witzel disse que houve alarmismo em relação à qualidade da água. Clássico da pancadaria fora das 4 linhas. 2 pessoas ficaram feridas e 6 foram presas numa briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco em Niterói, na região metropolitana do Rio. E hoje, familiares de Samuel Menezes, morto na Vila do Cruzeiro, entraram na justiça para pedir enterro gratuito do pedreiro. E no futebol, tem a apresentação do meia Thiago Maia e o anúncio da contratação do atacante Pedro no Flamengo. O Jornal do Rio volta em 30 segundos e eu te espero. A SEDAI começou a aplicar carvão ativado no tratamento da água no Guandu. E quem esteve presente hoje na estação foi o Wilson Witzel. O governador disse que houve alarmismo nos riscos do consumo da água. O sistema de carvão ativado finalmente está funcionando na estação de tratamento de água que atende a 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mas neste salão de beleza, que fica a menos de 200 metros dali, nada mudou. Tá a mesma coisa, a água, o mesmo cheiro, o mesmo gosto também, com a água mineral que a gente, a não ser a água mineral que a gente compra, né? A água tá o mesmo gosto também. Segundo a SEDAI, a Companhia Estadual de Abastecimento, ainda vai levar mais uma semana para que a água que sai daqui da estação de tratamento chegue nas residências sem a geosmina. Ao contrário do que previu inicialmente a própria companhia, que tinha estimado que a situação iria se normalizar nesta semana. Até a água sair da estação, ser renovada nas tubulações, nas adutoras que levam até a rede de distribuição. Na rede de distribuição, nas cisternas, nós estamos prevendo algo em torno de uma semana. O problema no abastecimento já tem cerca de 20 dias. Além do gosto e do cheiro ruins, há relato de pessoas que afirmam terem adoecido ao beber a água. Consumidores vêm enfrentando filas para comprar água mineral. Mesmo assim, o governador Wilson Witzel disse não ver razão para que haja qualquer abatimento na conta da água referente a janeiro e diz que houve alarmismo na condução do caso. Eu reafirmo que os laudos da SEDAI foram todos colocados à disposição no site da empresa desde o primeiro momento. E nunca, desde o momento que nós tivemos esse alarmismo, a água ficou imprópria para o consumo. Eu, governador do estado, não posso, diante de tais circunstâncias, determinar que a empresa faça qualquer tipo de desconto na conta dos consumidores. Quem convive com o problema, no entanto, tem opinião bem diferente. Tive sim problema intestinal, pessoas da minha família também tiveram. Assim, é como se fosse uma mentira, né? Porque a gente acredita que está boa e realmente não está, então é meio ruim. A estação de tratamento do Guandu chegou a entrar no livro dos recordes como a maior do mundo. No entanto, nas últimas décadas, passou a tratar, de fato, em vez de água, esgoto, que é jogado in natura próximo aos pontos de captação. Para minimizar o problema, a SEDAI anunciou que começará neste semestre obras de transposição para desviar o curso da água que vem dos 3 rios mais poluídos da região: Ipiranga, Queimados e Poços. A previsão é de que o trabalho termine em até 2 anos e que sejam investidos cerca de 100 milhões de reais. 6 pessoas foram presas depois de uma briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco em Niterói nesta quarta-feira. Na confusão, um jovem foi baleado e outro está internado em estado grave com traumatismo craniano. Bora, motorista! Passageiros acuados nos ônibus. Bora, motorista! Nas janelas de casa, moradores assustados. Ih, elas acertaram... A briga começou por volta das 4h30 da tarde, 5 horas antes da partida entre Vasco e Flamengo no Maracanã. Houve pânico e correria. A PM foi acionada. Nesta imagem, um grupo é detido pela polícia. Na mala do carro, vários bastões de madeira. O tumulto aconteceu bem aqui nesta praça que fica no Barreto, em Niterói, na região metropolitana do Rio. No local, há uma cabine,
da Polícia Militar recém-inaugurada, justamente porque a área é conhecida pelas brigas entre as torcidas. Na briga, Lucas Rocha da Silva, de 21 anos, foi baleado na perna e se recupera em casa. Um outro jovem, agredido a pauladas, teve traumatismo craniano. Ele está internado em estado grave neste hospital particular em Niterói. Mais de 30 pessoas foram encaminhadas para a delegacia. 6 foram presas. 5 vão responder por tentativa de homicídio. O 6º foi detido em flagrante porque era foragido da justiça. Sempre foi assim, os jovens vêm para cá e eu não deixava meu filho vir. Isso já tem tempo, não é de hoje não. Essa rivalidade, para que isso? Leva a que ponto? Hoje de manhã, ainda era possível ver bastões de madeira por toda a praça. Alguns com pregos e dezenas de pedras de todos os tamanhos. Esta foi parar em cima do brinquedo do parquinho. Essas crianças estavam na praça quando o tumulto começou. Qualquer acessório do Flamengo que estava aqui ontem, eles vieram atrás. Mesmo sendo criança? Foi. Com pega, com faca. Nesse momento a gente acaba esperando a atuação da justiça, uma atuação contundente para que isso não volte a se repetir no Rio de Janeiro, não volte a manchar os clássicos de futebol em nosso estado. Dentro de campo, a bola rolou sem problemas e ainda nessa edição você assiste a reportagem da partida entre Flamengo e Vasco no Maracanã. E a seguir, polícia procura mulher acusada de atear fogo no ex-namorado. Policiais encontraram um esconderijo usado por traficantes na comunidade Vila Aliança, em Bangu, durante uma operação nesta manhã. O espaço ficava no banheiro de uma casa e era protegido por uma chapa de ferro na parede. No local, foram apreendidas grande quantidade de drogas e também munições. Segundo a Polícia Civil, esse esconderijo tinha ainda uma passagem secreta usada pelos traficantes durante operações. Todo esse material foi levado à sede da Delegacia de Combate às Drogas na cidade da polícia. A família do pedreiro morto durante uma operação policial na Vila Cruzeiro vai entrar na justiça para pedir enterro gratuito. E a Delegacia de Homicídios já começou a ouvir testemunhas. Familiares de Samuel Menezes estiveram pela manhã no Instituto Médico Legal. O pedreiro de 47 anos morreu ao ser atingido por um tiro na cabeça nesta quarta-feira durante uma operação da PM na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, zona norte da cidade. Samuel tinha 7 irmãos, todos criados na região. É um irmãozão, um amigão, trabalhador, guerreiro. Tanta morte, tanta família chorando. E fica esse desespero, né, cara? Todos os dias é outra família que chora. Samuel seguia para o segundo dia de trabalho em uma obra quando foi baleado. Ao lado do corpo ficou o uniforme que tinha acabado de comprar. Ele era presbítero de uma igreja evangélica, deixa a esposa e 4 filhos. A família quer processar o Estado pela morte de Samuel. A Delegacia de Homicídios investiga de onde partiu o disparo que matou o pedreiro. Colocar a família em contato com a defensoria para saber, para entender direito o que tem direitos, o que é preciso fazer. E se consegue alguma indenização para minha cunhada, né? Não passar fome, né? Vamos dizer assim. A operação tinha como objetivo checar denúncias de que bandidos que tentam invadir o Morro do Adeus, no Complexo do Alemão, estavam reunidos na Vila Cruzeiro. Houve uma intensa troca de tiros entre policiais e traficantes e algumas casas foram alvejadas. Na ação, 2 pessoas foram presas e drogas apreendidas. E a Justiça aceitou o pedido de prisão de Kátia Cristina de Almeida da Silva. Ela, que já é considerada foragida, é acusada de atear fogo no ex-namorado, o motoboy Daniel Jean Rocha, de 20 anos, por não aceitar o fim do relacionamento. O Portal dos Procurados oferece recompensa de R$1.000 por informações que possam levá-la à prisão. Daniel consertava a moto perto de casa quando Kátia surgiu com uma garrafa de gasolina e uma caixa de fósforo. O jovem teve 60% do corpo queimados e está internado no Hospital Municipal Salgado Filho, no Meier. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização de Kátia Cristina
pode entrar em contato pelo WhatsApp do Portal dos Procurados no número 98849-6099 ou pelo site facebook.portaldosprocurados/RJ e também pelo telefone do Disque Denúncia, que é o 2253-1177, ou também pelo aplicativo do Disque Denúncia. E o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu que os acusados de executar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes sejam levados a júri popular. O Marcos Sadoc traz as informações. Agora cabe à Justiça do Rio de Janeiro decidir se Rony Lessa e Elcio Queiroz vão à júri popular depois desse pedido do Ministério Público do Rio, que é o responsável pelas investigações. A dupla está presa desde março do ano passado em uma operação da Polícia Civil em uma penitenciária federal. O MP também pediu que eles sejam postos em presídios separados. A dupla é acusada de matar a vereadora, o Rony Lessa, o sargento reformado, de atirar tanto em Marielle quanto em Anderson, e Elcio Queiroz de dirigir o Cobalt Prata, o veículo que foi clonado e até hoje não foi encontrado pelas autoridades. Tanto a Polícia Civil quanto o Ministério Público do Rio de Janeiro seguem investigando esse caso para tentar localizar possíveis mandantes para esse duplo assassinato. Uma semana depois da decisão de reduzir o número de viagens de barcas que ligam Paquetá à cidade do Rio, o impasse entre moradores da ilha e a CCR Barcas continua. Morador há 2 anos de Paquetá, Washington Araújo trabalha no centro do Rio de Janeiro e com essa alteração ele está preocupado em como vai chegar ao serviço. Com essa mudança, a barca das 9h30 passou para as 10h50. Ou seja, eu vou chegaria no trabalho às 13 horas, atrasado, e tem que conversar lá. Eu acho que vai ficar difícil para a minha vida eu ter que trabalhar nesse horário morando em Paquetá. A CCR Barcas informou que, conforme a decisão judicial da 6ª Vara de Fazenda Pública do Rio, as medidas que serão implementadas a partir deste sábado têm como objetivo viabilizar a continuidade do serviço e reduzir os prejuízos operacionais que já chegam a R$ 7 milhões por mês. Além da manifestação na frente do Palácio Guanabara na última terça-feira, a Associação de Moradores de Paquetá organizou também um abaixo-assinado contra a mudança nos horários. A manifestação lá no Palácio Guanabara foi exatamente para buscar um diálogo com o governo. Fizemos abaixo-assinado, procuramos aí a Defensoria Pública. A gente entrou com o recurso dessa decisão que fixou esse último horário que vai ser implementado dia 25, agora no sábado. A gente persiste e veio desde o início pedindo cumprimento do contrato, ou seja, com todos os horários e os itinerários sendo respeitados. As alterações não se restringem a Paquetá. O intervalo das linhas Niterói e Cocotá também aumentará. Diante das mudanças, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro informou que, caso a CCR Barcas não volte atrás nessa questão, a comissão vai exigir uma audiência pública para abrir a caixa preta da empresa. A seguir tem a apresentação de Thiago Maia e o anúncio da chegada de Pedro no Flamengo. No começo do jornal, nós mostramos a briga entre torcedores do Flamengo e do Vasco horas antes da partida no Maracanã. Mas dentro de campo, a bola rolou normalmente e o Flamengo levou a melhor. Quase 26 mil torcedores estiveram no Maracanã. Um público modesto para o duelo que é chamado de Clássico dos Milhões. A explicação para isso parecia estar em campo. Os times de Vasco e Flamengo foram formados, na maior parte, por jogadores da categoria sub-20. Com a bola rolando, logo aos 2 minutos, Ribamar colocou no fundo da rede, encobrindo o goleiro Gabriel Batista. Porém, com a ajuda do VAR, o árbitro marcou o impedimento do atacante e anulou o gol. Aos 27 da primeira etapa, Ramon cruzou e Lucas Silva apareceu na área para fazer o gol do jogo. Vitor Gabriel ainda marcou para o rubro-negro, mas também teve o lance anulado pelo árbitro de vídeo. Com a vitória, o Flamengo aumentou a invencibilidade no Clássico. Agora, são 15 partidas sem perder para o Vasco. As duas equipes entraram muito motivadas, um jogo bem tenso, enfim, importante para a gente seguir, né, jogo a jogo no nosso objetivo de buscar a classificação. Importante para dar moral a essa garotada,
porque se tratando de clássico é sempre bom vencer. Apesar da derrota, o técnico cruzmaltino Abel Braga enxergou pontos positivos. Torcedor, ele sabe, ele tem consciência do momento que tem o clube, passa o clube, e que é fundamental ele estar conosco, cara. Fundamental. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Os garotos tentaram, deu uma hora que não deu. Com 4 pontos em 2 jogos, o Flamengo ocupa a 2ª posição do Grupo A na Taça Guanabara. Já o Vasco soma apenas 1 e é o penúltimo colocado da outra chave. E tem mais notícia boa para os rubros-negros. Hoje, o Flamengo apresentou o meia Thiago Maia e anunciou a chegada do atacante Pedro. Olá pessoal, dia movimentado aqui no Ninho do Urubu. O Flamengo apresentou na tarde desta quinta-feira o 4º reforço para a temporada de 2020. Trata-se do meio-campista Thiago Maia, que chegou animado e até cantou uma das músicas da torcida do clube. Eu sempre te amarei, onde estiver estarei. Oh, meu Mengo. Thiago Maia disse que é torcedor do Flamengo desde criança, que herdou a paixão pelo clube dos pais e ele chega por empréstimo ao rubro-negro até meados de 2021. Mas, se depender dele, esse é só o início de uma longa história de amor. Espero também poder, quem sabe, ficar até os 33 anos aqui, né? Como alguns jogadores falaram, fazer um contrato vitalício aí, né? Não sei, quem sabe, mas jogando um pouco aí direto. Mas vai que cola. Vai que cola. Apesar de novo aqui no Flamengo, Thiago Maia já conhece alguns jogadores do clube de outras épocas. Joguei com o Gustavo Henrique, com o Gabigol, né, com o Bruno Henrique e na seleção com o Rodrigo Caio. Né? Eu fico muito feliz de rever os amigos e rever como eles venceram na vida. Além de Thiago Maia, o Flamengo anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do atacante Pedro, ex-fluminense. O jogador chega por empréstimo da Fiorentina até o fim de 2020. Cheguei, nação. É sempre bom voltar para casa. E a seguir a gente fala do anúncio do fim da gratuidade às terças-feiras no Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã anunciou que vai deixar de oferecer entrada gratuita nas terças-feiras. Só no primeiro ano de funcionamento, o Museu do Amanhã recebeu um público de mais de 1.300.000 pessoas. A política de gratuidades para a entrada sempre foi parte do sucesso de público. Mas, por decisão da administração, os ingressos de terça-feira vão deixar de ser gratuitos a partir da semana que vem. A medida ocorre devido ao alto custo da manutenção e falta de auxílio da Prefeitura na programação do espaço cultural. O museu está sendo bancado inteiramente pela iniciativa privada. Diante desse cenário econômico e financeiro que se apresenta na Prefeitura, a Prefeitura apresentou uma situação de que não haveria possibilidade de repassar recursos para a operação do Museu do Amanhã. O local era considerado um espaço democrático e referência de inclusão social. Por isso, quem vai sofrer mais com essa situação é o público. Que é uma forma de incluir as pessoas que não têm, às vezes, tantas condições para ter um acesso à cultura, né? A Secretaria de Fazenda divulgou que as gratuidades correspondem a 43% da média do público que visita o museu. E esse percentual deverá ser limitado a 30%. Ainda de acordo com o edital publicado no Diário Oficial da Prefeitura no final do ano passado, o Executivo Municipal não será mais obrigado a fazer aportes anuais ao museu. Apesar da suspensão da visitação gratuita às terças, a mudança não afeta a política de gratuidade e meia entrada, que atende a estudantes, professores, pessoas com deficiência, idosos e até crianças. A gente encerra com imagens do incêndio de um ônibus, agora há pouco, no Jardim Botânico. A via está interditada entre a Pacheco Leão e o túnel Rebouças. Não houve feridos. O Jornal do Rio volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Boa noite.